Glória a Deus. Quero deixar uma palavra de Deus. Sofonias, capítulo 3, versículo 12, que diz: Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Amém. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se acha língua enganosa. Porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não se haverá quem espante. Canta ao filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filho de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Amém. E tu jamais verás mal algum. E naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxe os teus braços, o Senhor teu Deus está no meio de ti, e é poderoso para salvar-te, e ele deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozija-te em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Amém. Estes que são de ti e sobre os quais pesam vergonhas. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram vergonha. E naquele tempo eu os farei voltar a vós, recolherei certamente, farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte, disse o Senhor, aos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus que o Senhor preparou para nós nesta noite. A gente sabe que talvez essa palavra seja para o reino milenar, mas a palavra de Deus, ela é tridimensional. E a gente sabe que essa é uma palavra profética que vem de encontro à nossa vida quando nós se enchemos da presença de Deus. Muitas coisas Deus permite a gente passar, muitas coisas Deus permite acontecer com a gente que nos deixa abatido e, em algumas vezes, sem saber o que fazer. E sem ter realmente o que fazer. Porque a situação, quando ela é difícil, a gente não sabe o que fazer e nem tem o que fazer. Às vezes ela se agrava de tal forma que a gente não sabe o que fazer e também não tem o que fazer. E o pior de tudo é que quando isso acontece, não falta pessoas para dizer faz isso, faz aquilo que dá certo. Mas a gente sabe que aquilo não vai rolar e que aquilo não vai fluir. E Deus permite situações assim na vida das pessoas, permite nações em cidades, como é o caso nesse período aqui de Israel, que Deus permitiu que eles passassem por esse período de aflição. Mas na verdade, Deus permite essas coisas para que nesse período a gente venha conhecer quem é Deus de verdade. Para que nesse período a gente venha conhecer o poder do nosso Deus de verdade. A gente venha conhecer o amor do nosso Deus de verdade. A gente venha conhecer a compreensão do nosso Deus de verdade. A gente venha conhecer como Ele nos entende, não apenas nos ama, mas nos entende de verdade. Porque não basta amar, é preciso amar, mas é preciso entender. Então nós temos um Deus que nos ama, mas também temos um Deus que nos entende.
Porque às vezes o ser humano é assim, às vezes ele até lhe ama, mas não entende. E finda dando problema, por falta de entendimento. Deus não. É nesse momento que a gente sabe que temos um Deus que nos ama e que nos entende. É nesse momento que a gente sabe que temos um Deus que se preocupa com a nossa vida. É nesse momento que a gente sabe que temos um Deus que cuida de nós, que cuida do seu povo. E é nessa hora que a gente sabe que temos um Deus que livra o seu povo de diversas maneiras. Uma das maneiras que Deus usa, Ele livra com mão forte e poderosa. Pois quando Deus livrou Israel do Egito, Ele livrou com mão forte e poderosa. Porque não havia outra forma de Deus livrar ali, a não ser com mão forte e poderosa. Não havia uma outra maneira, era a única maneira de Deus livrar aquele povo, era com mão forte e poderosa. É por isso que a gente tem que aceitar o agir de Deus. Não podemos dizer, ensinar e querer Deus assim, não. Deus sabe como age. Moisés não questionou a Deus, porque ali ou era daquele jeito, ou era daquele jeito. Quando Deus livrou o contrário, quando Deus livrou o Egito, não foi Israel. Quando Deus livrou o Egito, que foi no período de José, Deus não precisou de mão forte e poderosa. Deus precisou de sabedoria. Deus precisou da sabedoria de José, do conhecimento de José, do poder da economia que havia na mente de José. Deus precisou de abençoar a José, e o Egito precisou da bênção de José. Você está vendo como cada tempo é diferente, como com cada pessoa é diferente. Com Moisés foi com mão forte e poderosa, com José foi com sabedoria. É por isso que não adianta a gente querer dar uma receita sempre, porque Deus não trabalha com a mesma receita. Deus sempre muda o seu diagnóstico, porque o inimigo ele vem de forma diferente e Deus trabalha de forma diferente para confundir o inimigo. Então é por isso que é preciso o quê? Buscar o poder de Deus. Isso acontece quando a gente é cheio de Deus. Tudo isso que nós lemos aqui é uma lista de coisas que Deus quer fazer na nossa vida quando a gente se enche de Deus. Quando a gente clama a Deus e se enche de Deus de verdade, é aí que as coisas começam a acontecer. Deus se manifesta. Deus livrou o Egito da fome, livrou o mundo da fome por a sabedoria de José. Não precisou de espada, não precisou de abrir o mar. Deus precisou da vida de José, do conhecimento de José. Já nos dias do profeta Elias foi diferente. Deus precisou mandar fogo do céu para poder livrar os filhos de Israel. Deus precisou de um homem chamado Elias, um homem corajoso, que enfrentou Acabe, que enfrentou o rei de Israel cara a cara, que foi contra ele, que denunciou o seu pecado, que denunciou as coisas erradas do rei, que denunciou as coisas erradas da sua esposa, da rainha Jezabel, e bateu de frente, e fez fogo do céu cair, fez que o céu se encerrasse para não chover, fez que fizesse chuva novamente, fez descer fogo do céu. Foi a única forma de Israel ser liberto. Então, cada luta que o mundo passa, que as pessoas passam, é uma forma diferente. Eu só quero que vocês entendam isso. Não adianta fazer cópia. Não adianta, cópia não rola, cópia não funciona. A cópia funciona até certo ponto, em certo ponto ela para. Quem vive de cópia pega a bênção pela metade. O negócio é buscar a Deus, porque Deus tem um plano. A coisa mais, o hino, acho que um dos hinos mais proféticos para a vida do ser humano é aquele: Deus tem um plano em cada criatura, para cada rio Deus tem um leito. É preciso buscar a Deus. Se a gente se encher de Deus, se a gente se encher do Espírito Santo, se a gente receber uma glória soberana de Deus, uma glória inexplicável de Deus,
uma glória que não tem limite, que não tem explicação. Aí Deus se move e a gente sabe como as coisas, a gente aí vê com os nossos olhos as coisas acontecerem. Aquilo que é impossível começa a acontecer diante dos nossos olhos, não da nossa maneira e forma, mas da forma de Deus. A gente vê isso na vida dos apóstolos, quando eles começaram a igreja. A gente percebe que o seu propósito era começar por Jerusalém, começar ali, e ir se estendendo e crescendo ali. Mas eles foram cheios do Espírito Santo, e todo o plano que eles tinham feito foi desfeito pelo Espírito Santo. Todo o projeto que eles tinham, toda a ideologia, tudo o que eles montaram, que eles traçaram para evangelizar o mundo não funcionou, não deu certo. Eles insistiram em Jerusalém e Deus criou situações, criou luta, perseguição. E quando eles viram que iam morrer e que não iam cumprir com o chamado de Deus e que não iam cumprir o propósito de Deus em suas vidas, porque se eles morressem, obviamente não iria se cumprir o plano de Deus na vida deles. E quando eles viram que iam morrer, eles resolveram sair dos parâmetros de Jerusalém, sair dali da zona de conforto de Jerusalém e começaram. Filipe foi para Samaria. Samaria foi incendiada pelo poder de Deus. Filipe não deu conta sozinho, teve que depois ir Pedro e João e outras equipes, foi incendiando e foi se espalhando, um vai para um lado, um vai para o outro, e a glória de Deus se espalhando, e assim o evangelho chegou em toda a terra, porque Deus tem uma forma e nós devemos aceitar a forma de Deus. Mas a forma de Deus ainda tem mais um detalhe: ela só vem quando a gente busca, ela só vem se a gente tirar um propósito. Não, eu vou buscar, eu vou clamar, e eu sei que Deus vai fazer, porque Deus é Deus. E aí quando a gente começa a clamar, começa a buscar, até que a glória se manifeste, até que Deus se manifeste, aí a gente vai ver o agir de Deus. Amém. Aí a gente pode cantar: o agir de Deus é lindo. A gente pode cantar: o agir de Deus é lindo, porque Deus age da forma que nos dá vitória. Se for com mão forte e poderosa, Ele age. Se for com sabedoria, Ele age. Se for para cair fogo do céu, Ele age. Se for para abrir os céus, para fechar os céus para não chover, Ele fecha. Se for para abrir os céus e fazer chover, Ele faz. Ele faz de qualquer maneira, de qualquer forma, mas Ele é um Deus de milagre que desce para livrar o seu povo. Por isso eu convido você que está em casa a buscar a Deus. Busque a Deus. Comece a buscar a Deus. Aumente o seu nível de oração, de clamor e principalmente de intimidade com Deus, porque Deus quer mudar a tua vida e escrever uma nova história na tua vida, um novo tempo, uma nova história, novas coisas que Deus tem para fazer na sua vida. Guarde esta palavra de Deus no seu coração e pratique esta palavra do Senhor em sua vida. E vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, querido Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, eu te peço, meu Deus, nesse